Boa noite, irmãos. Uma vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos colocar de pé. Hoje, o irmão Gabriel está viajando, ele, a esposa, toda a família. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 138 e vamos ver apenas dois versículos do Salmo 138. Aleluia. Que diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Amém. Feche os olhos. Amado e bondoso Pai Celestial, aqui estamos nesta noite, Senhor Deus, com o propósito em nossos corações de nos aproximar mais do Senhor, reconhecendo que somos negligentes, somos falhos e precisamos do Senhor. Por isso, Senhor Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoa. Senhor Deus, que o Senhor nos prepara nesta noite para que possamos receber a tua palavra, o alimento vivo, o alimento da hora, para nossas almas, meu Pai. Abençoe todos os irmãos que aqui estão nesta noite e aqueles que não puderam vir, que sejam todos por igual abençoados. Aqueles que estão de viagem, que o Senhor Jesus Cristo abençoe, guarde-os pelas estradas, livrando de todo mal, de todo incidente, acidente. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao nosso redor. Pai querido, pois entregamos este culto nas tuas mãos, fale conosco nesta noite, que possamos nos render completamente ao Senhor Jesus Cristo, pois assim eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Vamos iniciar cantando o hino 150. Eu acho que hoje não vai ter aqui. Se tiver alguém que quiser um cântico, o diácono pode pegar aqui e entregar para alguém que queira. 150 do nosso cântico. Vamos nós louvar a Deus? Viemos aqui para louvar Ele? Amém. Vamos louvar. Oh,
meu Salvador.
Quero convidar o Pedro para nos cantar.
Vamos adorar a Deus. Aleluia. Amado Deus, poderoso Pai, mais uma vez, Senhor, te glorificamos o seu nome, porque sabemos que o Senhor está dentro do nosso meio. Pedimos, Senhor, que abençoe o Pai essa oferta e abençoe o nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar mais um. Nosso horário já finaliza 261. E logo após este, vamos para o somente Deus. Nosso Redentor foi preparado um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar. Nós, salvos do mundo enganado. Nosso
abençoado. Senhor, nós reunimos mais uma vez, porque cremos que seremos acrescentados na nossa fé uma porção a mais. E aquele que porventura entrou triste, o Senhor é a alegria. Aquele que está enfermo, o Senhor é a solução da enfermidade, porque o Senhor é a essência da cura divina. E nós repreendemos toda espécie de doença do nosso meio. Aqueles pedidos que vamos pensando em alguém que pediu, responde a esta mãe aflita, a este irmão, ó Deus, que precisa do Senhor. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado por esses hinos, obrigado por contemplar a face desses amados irmãos e irmãs que aqui estão. Que eles possam ser recompensados, Pai. Que o Senhor possa trazer o que eles precisam. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos e te agradecemos. Amém e amém e amém. Amém. Boa noite, amados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim estamos na casa de Deus e vamos assim rompendo em fé, né? Rompendo em fé. Nasce um dia, nasce uma esperança que Deus é por nós. Temos o privilégio de uma noite fria estarmos aqui na presença de Deus para cultuar, adorar a Deus. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, que está em uma pequena cartinha, a epístola do apóstolo Paulo a Tito. Tito capítulo 2. Nós estamos assim com alguns irmãos viajando, como aí vamos mencionar aqui os que me notificaram, né? Irmão Gabriel, sua família, né? Sua esposa, irmão Rafael, família, irmã Edi, irmão Mateus, o irmão Eric, que comunicou também, família, irmão José, Barlim, irmã Maria, irmão Edson e família. São esses que me disseram que não estariam neste culto, que o Senhor possa conduzir as bênçãos dele, de Deus para eles. Amém. A gente agradece, o ministério agradece quando tem essa atenção, né? Atenção de comunicar, de dizer, isto é bom. Vamos ler então, capítulo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não tem a Bíblia, diga amém. Opa, o grupo foi maior. Capítulo 2, verso 11 ao 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Vamos até aqui. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa leitura. Bom Deus, Pai Celestial, te louvamos por ainda estar neste planeta Terra e poder contemplar a tua beleza, da tua santidade na tua palavra. Estamos reunidos em torno desse pão vivo que desceu do céu, a palavra do Senhor que nos sustenta, e queremos que o nosso apetite seja sempre aguçado para ouvir e querer a tua palavra.
Vivifique, portanto, esses minutos que estamos na Tua presença com a Tua palavra, que seja de benefício para a nossa alma. Assim te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Assentai-vos, obrigado. Aleluia. Eu queria, não sei se um pouquinho de som aqui. Nós estamos, eu queria antes, eu até anotei aqui, ouvindo os hinos, ou o hino, né? Que a irmã Priscila Maria Monteiro cantou. Aí eu até observei a letra e parece que não é difícil de trocar. Tem um trecho que diz assim: tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Quem tem saudade de algum lugar, porque já esteve lá. Nós já temos falado isso, né? Parece que se entrar assim: tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Seria bom, né? Porque você já esteve na eternidade. Nós viemos da eternidade. Somos seres celestiais na essência, na semente. E Deus quis, permitiu, pela queda do homem, que nós entrássemos nesta dimensão chamada tempo, e estamos aqui para de retorno, né? Mas o hino é lindo, né? Peregrino. Nós não somos mendigos. Mendigo, a proça, não tem direção, não sabe onde que está indo, onde que vai, está todo agoniado. E o cristão, ele é um peregrino porque ele tem uma direção. Você sabe aonde você está indo, porque você está no mapa. E este mapa, que é a palavra de Deus, está te orientando o que você deve fazer. Não é? Isto é motivo de muita gratidão a Deus, por não sermos pessoas dispersas, sem uma direção, sem uma condução. Espiritualmente você tem uma direção. Mas bom hino, né? Glória a Deus por isso. Pedimos desculpas em alguns transtornos. Nós estamos reformando ali os banheiros. Isto vai se ajustar. Amém? Amém. Irmãos, eu quero voltar na Escritura. Você sabe que nós estamos meditando na exposição da revelação dos 7 selos e lendo, meditando, estudando a mensagem A Brecha, não é? E vou tomar aqui alguns parágrafos e você, creio que vai ser ajudado por Deus. Você crê também? Você precisa crer, eu preciso crer, que quando viemos aqui é porque Deus te impulsionou a estar para te dar uma porção. E o que vale de fato para mim e para você é a porção que Deus te dá, a porção que vem do alto. No verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Isso aqui faz parte do plano de redenção de Deus para conosco. É impossível alguém que esteve na eternidade, que está aqui de passagem como um peregrino, possa não se submeter, imergir debaixo dessa graça, desse sacrifício redentor de nosso Deus. A única maneira de nós sermos ajudados por Deus é o sacrifício, é o sangue de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, orientando a Tito, logo no verso 11, ele já diz o primeiro impacto que um cristão recebe é a graça de Deus. Quem está feliz com a graça de Deus na sua vida? Amém? Esta graça se é manifestada em você, na nossa vida, e ela traz a salvação.
A graça de Deus traz a salvação a todos os homens. E aí, abrimos um parênteses em dizer que não é todos que se salvam por não aceitar o perdão, a salvação de Deus. Se eu recebo alguma coisa que você me dá, ou te dou alguma coisa, se você não recebe aquilo, toma posse como seu, você vai ter algo e não vai ser beneficiado com aquele algo. Mas a salvação de Deus, através da graça e sacrifício do Senhor, te deu e você aceitou, você acolheu. E é por isso que nós preocupamos, como diz aqui o apóstolo Paulo, em não estarmos como o mundo, como mundanos, renunciando a esta carne, só pelo motivo de nós ter entendimento do que é o valor, a graça de Deus, a salvação por nós. Isso nós glorificamos a Deus. Então por isso nós renunciamos a impiedades, ou a impiedade, às concupiscências mundanas, e vivamos neste tempo presente, agora, na sua vida, não é futuro. Por isso que nós não cremos em uma reencarnação, não cremos que alguém possa interceder por alguém depois que o fôlego dessa vida vai embora. A oportunidade de receber esta dádiva de Deus, que é a salvação da minha alma, da sua alma, cada um de nós precisamos tomar esta palavra em nosso coração e pegar para si. É minha, essa salvação é minha, eu quero ela, vou viver por ela, eu espero a eternidade. E o que o profeta de Deus vai nos dizer aqui nessa sequência é exatamente isso. Ele vai te reativar na nossa mente o plano de redenção de Deus para conosco desde antes da fundação do mundo. Que privilégio, né? Você e eu reconhecemos hoje que desde antes da fundação do mundo Deus olhava para você, olhava para cada um de nós, e Ele via a sua e a minha decisão ao querer ou não receber esse presente. Quem gosta de receber presente? É bom, né? Tem alguns que não gostam, Samuel. Presente é bom. Eu também não levantei minha mão, mas é bom. Presente é bom. E Deus tem nos presenteado a salvação de nossas almas, de nossas vidas. Mas para isso precisamos receber. Não é isso? O profeta nos diz aquela experiência muito dita daquele homem que foi preso por negligenciar a guerra, o medo o tomou e ele não quis enfrentar aquilo que precisava. Logo ele foi apanhado naquele delito e foi submetido a um julgamento e foi preso. Mas havia uma esperança, porque ele tinha um grande amigo. Olha, vamos pensar nisso. Você tem também amigos, parentes, pessoas. Você deve também mostrar, convidá-lo que há uma libertação, há um Deus que pode salvar de todos os males. Então, aquele homem preso, mas ele tinha um amigo. Este amigo foi ao presidente, e o presidente, ele conseguiu, por breves palavras, falar daquele amigo, falar o porquê que ele estava preso. E o presidente então teve compaixão daquele homem, teve consideração e entendeu o que ele precisava, e ele assinou ali um papel, algo ali rápido: fulano de tal está livre. E aquele homem correu ao presídio, chegou ali, apresentou aquele papel, e aquele papel foi aceito na primeira impacto, mas aonde precisaria mesmo ser aceito, que era aquele homem que estava preso, ele não quis. Ele se sentiu até de certa forma humilhado,
porque ele, naquela situação, prestes a morrer, alguém abusando, ele tomou por esse lado um simples papel falando que o presidente o tinha libertado. Então aquilo foi a julgamento, a corte dos Estados Unidos, e aí você conhece a história, chegou à conclusão de que perdão é perdão, só se for aceito. Isto é um grande reflexo para mim e para você, que temos aceitado ao perdão de Jesus Cristo por nós. Isso reflete aqui, olha o que Paulo diz: o sacrifício, tudo que Deus fez, a salvação foi para todos os homens, mas não é todos que aceitam um papel timbrado falando que o nome dele está livre, e se rejeitar, não tem a solução. Redenção, Deus fez isso por nós. Nós terminamos o culto, voltar aqui um parágrafo, e terminamos assim no domingo retrasado, dizendo assim, lembre-se, a Bíblia nos disse, em Mateus capítulo 5, que os mansos herdarão a terra. Isso mesmo, os mansos e humildes de coração herdarão a terra. Jesus disse: bem-aventurados os mansos e simples, que nem tentam ser alguma coisa grande, eles herdarão a terra. Jesus disse que é sim. Agora eles a poluíram, e Deus os destruirá, mas os mansos herdarão a terra, depois que tiver sido purificado. Amém? E aí eu vou mais adiante um pouquinho e entrar nesta meditação nossa hoje, aonde que o profeta vai entrar no plano salvífico de redenção da nossa vida com Deus. Veja, o título de propriedade da vida eterna, título registrado de propriedade da vida eterna, quando Adão perdeu em troca de sabedoria, ao invés de fé, ele retornou às mãos do dono, o Deus Todo-Poderoso. Aí o profeta exclama: que grande coisa! Que grande coisa! Isto está sendo manifestado em mim e em você. Ele preparou um caminho de redenção. Ele preparou um caminho de volta. Até encaixou com o hino, né? Você viu que a frase dá para encaixar isso aqui, Ele, Deus, preparou um caminho de volta. Amém, igreja? Amém, irmãos? Amém. Esse caminho que ele preparou não foi para alguém lá, é para você, para a nossa alma, nossa vida. Ele preparou um caminho de volta, e em algum dia o Redentor há de se tomá-la de volta. Está vendo onde estamos chegando agora? Observaremos este indivíduo assentado no trono, muito bem, esperando por reivindicações de redenção, sua redenção. Você que tem a semente eleita é propriedade de Deus, e Ele vai requerer o que é dele, né? Um resgatador, se você for no dicionário, é alguém que compra de volta ou toma de volta aquilo que era dele. E Deus está dizendo aqui, nós temos lido em Apocalipse 5, que aquele livro estava fechado, este livro da redenção, mas uma vez aberto, revelado, cumprido em pessoas, cristãos, te faz ser dele novamente. Aí podemos usar a frase do profeta: que grande coisa! Graças a Deus por isso. Veja, então, o que o livro da redenção, este livro de propriedade, título registrado de propriedade. O irmão diz: registrado? O que significa registrado? Significa que foi feita uma análise até sua origem, como aquela pequena gota de tinta esta manhã
quando ela caiu naquele cloro, ela voltou às origens. E quando o pecador é confessado e cai no sangue de Jesus Cristo, oh, que coisa! Produz um registro voltando direto ao Criador. Amém? Glória a Deus! Que coisa maravilhosa, irmãos! A única coisa que Deus requer dos seus filhos é um arrependimento sincero. Isto comove Deus, fazer com que Ele dispensa a nós a salvação e nos traz ao caminho de volta, caminho de retorno à eternidade. Veja que coisa maravilhosa! Isto produz um registro voltando direto ao Criador. Você se torna um filho de Deus. Quem quer que é um filho de Deus? Eu sou um filho de Deus. Aleluias. Você se torna um filho de Deus. O título registrado de propriedade é mantido nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. Olha que coisa! A redenção dela significa posse legal. Posse legal ninguém toma. Então não tem demônios do inferno nada que te tira aquilo que é seu. E que é seu é dele. E se é dele, ele vai requerer de volta. Ele está nesse processo agora mesmo, requerendo os seus, através da ministração da palavra de Deus. A própria palavra de Deus vai te orientando, te mostrando o caminho. Amém? Então a redenção dela significa posse legal e absoluta de tudo que foi perdido por Adão e Eva. Oh, que coisa! O Nombrana bate em palmas 2 vezes, porque isso deveria causar em um cristão que nasceu de novo. Hein? Pense nisso, irmãos. Saber destas coisas precisa mover a minha alma e a sua alma. O nosso coração precisa borbulhar de alegria por saber dessas coisas. Aleluia! Então, repito o que o profeta diz: o que isso deveria causar em um cristão que nasceu de novo? Sua posse legal desse título registrado, título de propriedade da vida eterna. Significa que você possui tudo que Adão e Eva perderam. Aleluia! Aleluia! Há uma nova terra esperando por você e por mim. Um novo Éden restaurado. Glória a Deus! Que coisa linda, maravilhosa! Significa que você possui tudo que Adão perdeu. O profeta exclama assim: ufa! Que me diz disso, irmão? A posse desse título, Adão não podia preencher os requisitos da redenção. Depois que ele descobriu que a perdeu, ele tinha pecado, se separado de Deus, estava deste lado do abismo, de modo que não podia redimi-la, a ponto de Deus olhar dos céus para a terra e não ver nem digno sequer. Por isso que João, ao registrar, escreveu que Deus estava lhe mostrando, ele chorou amargamente. Ele sentiu que a raça humana estaria toda perdida, não haveria um caminho de volta. Mas ele chorou, mas ao mesmo tempo Deus alegrou o coração dele, porque ele viu um cordeiro. Olha isso aqui: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Isto é João, é o Cristo falando com João. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele.
E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E alguns cultos atrás nós vimos o profeta dizer que João não estava chorando porque ele estava somente vendo ele sendo uma via que não tinha escape para ele, mas ele contemplou o mundo da humanidade, que ninguém se salvaria. Mas no versos 4, João chorava. Mas no 5 está assim: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e te desatar os seus selos. Abriu para você nesse último tempo a revelação completa daquilo que você precisaria para encontrar o caminho, para de fato ser um peregrino. Antes disso éramos mendigos sem um norte, sem um lugar. Mas quando você viu essas coisas, a palavra revelada do tempo do fim, você se identificou como alguém que tem um lugar que está indo. Aleluia. Veja, de modo que não podia redimi-la, ele simplesmente não podia fazê-lo, porque ele próprio, Adão, necessitava da redenção. Assim ele não podia fazê-lo. E tanto Adão como todos os cristãos estão aguardando a nossa perfeição, a pedra de coroa clopar nesse homem, para que possa finalizar todo o plano de redenção de Deus, para voltar de fato ao novo Éden, um Éden restaurado, uma eternidade, sairmos desta dimensão. Veja, mas a lei exigia um parente redentor. Vamos aqui. A lei de Deus exigia um parente redentor. Vocês querem anotar isso? Parente redentor. Encontre-se em Levítico 25. Mas a lei de Deus aceitou um substituto. Agora, e se Deus não tivesse oferecido, aceitar um substituto? Mas o amor o constrangeu em fazê-lo, pois o homem estava sem caminho de volta, e não havia nenhuma maneira de ele voltar. Ele estava acabado. Mas a graça de Deus o encontrou esse parente redentor na pessoa de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Ele fez a ponte para você passar. Ele fez o caminho de volta. Ali havia uma cratera que ninguém passava, mas ali ao tombar na cruz, ele fez o caminho para você voltar à sua origem, irmão. Glória a Deus por isso. Ele foi esse parente redentor humano, um Deus Espírito se fazendo em carne para que nós pudéssemos ser salvos. Aleluias, glória a Deus. O homem estava sem caminho, não havia nenhuma maneira, mas a graça de Deus encontrou este parente redentor na pessoa de Jesus Cristo. A lei o exigia, a graça preencheu seus requisitos. Oh, sublime graça, quão doce o som! A lei de Deus exigia um substituto inocente. E quem era inocente? Todo homem tinha nascido sexualmente segundo o sexo, cada um. O único que não foi assim tinha perdido os direitos à vida eterna e de ser rei na terra. Adão perdeu. Veja. Oh, quando penso naquela escritura, porque nos compraste de volta a Deus, e para que possamos reinar e ser reis e sacerdotes sobre a terra. É o que te espera. Aleluia. Oh, que coisa! O quê? O parente redentor.
que história teríamos aqui. Note, a lei exigia um parente redentor para redimir uma propriedade perdida. A graça preencheu este requisito na pessoa de Jesus Cristo. Um parente tinha de nascer da raça humana. Agora, como poderia ser nós, quando todo homem que nasceu é qualquer um que não possa ver que foi um ato sexual lá. Falando de Eva e a serpente, bem, ele está totalmente cego, esse que não consegue ver que foi isso que aconteceu. Veja, porque todo homem que nasceu de mulher, e Deus exigia um parente redentor, e ele tem de ser humano. Ele tem de ser humano. Olha, agora, como poderia ser nós, como todo homem que nasceu? Veja, e Deus exigia um parente redentor, e ele tem de ser humano. Oh, que coisa! O que se vai fazer agora? A lei exigia um parente redentor. Agora, ele não podia tomar um anjo. Ele tinha de ter um homem. Porque não somos parentes do anjo. Somos parentes um dos outros. O anjo nunca caiu. Ele é um tipo diferente de ser. Tem um corpo diferente. Ele nunca pecou nem nada. Ele é diferente. Mas a lei exigia um parente redentor. E todo homem da terra nasceu do sexo. Agora não está vendo que foi daí que veio? Foi ali que o pecado começou. Assim, está vendo onde está agora? Aí entra ela, sua semente da serpente. Agora note, exigia um parente redentor. E o redentor parente, olha, se o profeta está repetitivo, descanse, que é para você compreender de fato. Para mim compreender, para que isso entre na sua alma, no seu coração. Estou acompanhando aqui o que o profeta está dizendo. Ele exigia um parente redentor, tinha de nascer da raça humana. Aqui isso nos deixa sem saída, mas deixe-me tocar a trombeta para você. O nascimento virginal produziu um produto. Amém? Diz o profeta. O nascimento virginal produziu nosso parente redentor. Foi assim que o anjo Gabriel chegou a Maria, aquela adolescente, e disse a ela que dela viria o Redentor. Veja, nenhum outro senão o Deus Todo-Poderoso tornou-se Emanuel, um de nós. O Emanuel, uma exigência, e não há nada que possamos fazer, mas então a graça interveio e faz sombra sobre aquela lei e produz o produto. Amém? O irmão Lombrana bate palma uma vez. Oh, quando vocês chegarem ao lar, quando eu conseguir minha pequena cabana lá. A respeito de que o irmão Neve canta, quando todos vocês ouvirem algo lá, numa manhã cantar, sublime graça, quão doce o som que salvou um feliz como eu, digam, louvado seja Deus. O velho William Branham conseguiu. Aleluia. Há uma promessa bíblica, e esse plano de redenção, ele não é um plano imperfeito. Deus planejou antes da fundação do mundo este plano para que o homem pudesse retornar a esta origem, a este lugar de paz, de bondade. Glória a Deus por isto. Sim, lá está Ele. Vejam, espere até que cheguemos a isto dentro de instante. O livro de Ruth dá um belo quadro disso. Como Boaz e Noemi tinha perdido os bens,
Vocês sabem, vocês me ouviram pregar sobre isso, não ouviram? Erguam as mãos, se tornam um redentor. Ele era o único que podia. Boaz, ele tinha de ser parente próximo. E ao redimir Noemi, ele recebeu Ruth. Esse foi Jesus, Boaz tipificando Cristo, e quando ele redimiu Israel, ele recebeu a noiva gentia. Glória a Deus. Deste modo, vejam, tão bonito. Temos isso em fita, tenho certeza, aqui em algum lugar. Agora note, ele tinha de ser parente. Assim, vejam, um anjo não poderia fazer, um homem não poderia fazer, tinha de ser um homem. Mas ele não podia nascer de mulher, um ato sexual. Assim, o nascimento virginal, o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Você crê nisso, irmãos? Amém? Glória a Deus. Quer dizer glória a Deus? Glória a Deus. Isso é para você despertar um pouco. A leitura faz nós acomodarmos. Então, naquele nascimento virginal, o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Portanto, Jesus não era judeu, Jesus não era gentio, Jesus era Deus. Aleluias. Exatamente, seu sangue veio de nenhum ato sexual. Ele foi o santo sangue de Deus que foi criado. E não somos salvos por sangue judeu, nem salvos por sangue gentio. Somos salvos pelo sangue de Deus. Isso é conforme a Bíblia. Ela diz que sim. Assim, veja, Jesus era Deus. Ele não era nenhuma terceira pessoa, quarta pessoa, segunda pessoa. Ele era a pessoa. Ele era Deus. Veja, ele era Deus, o Emanuel. Deus desceu da sua glória, revelou-se. Eu amo aquela história de Beth Clipper, aquele grande e belo hino, aquele cito hino, da sua glória sempre viva a história. Meu Deus e Salvador desceu, Jesus era o seu nome, nascido numa manjedoura para os seus, um estranho, um homem de tristeza, lágrimas e agonia. Oh, que benevolência, trazendo-nos redenção. Quando na escuridão da noite nem um pouco de esperança à vista, Deus precioso, terno, colocou de lado seus esplendores, humilhando-se para cortejar e salvar minha alma. Amém. Glória a Deus. Oh, quanto amo, quanto adoro, meu fôlego, minha alegria, tudo para mim. O grande Redentor tornou-se meu Salvador, o grande Criador tornou-se meu Salvador, e toda a plenitude de Deus habita nele. Esse é aquele que preencheu o requisito. A graça produziu a pessoa de Jesus Cristo. Nós encontramos este livro agora. Deus armou sua tenda, veio de Deus para se tornar homem. O profeta pregou aquela mensagem presente e embrulhada. Jesus Cristo estava retendo toda a divindade de Deus. Aleluias, glória a Deus, para adotar a forma de homem, de modo que pudesse morrer para redimir o homem. Esperem até que o vejamos quando não há ninguém digno. Na Bíblia, no livro de Ruth, quando ler, você encontrará que tal pessoa era chamada de Goel, remidor. Era chamada de Goel, ou era uma pessoa que podia preencher os requisitos. E Goel tem de ser apto a fazê-lo, tem de estar disposto a fazê-lo e tem de ser parente próximo para fazê-lo. É por isso que ele precisou de um jardim do Getsemane, para que Jesus pudesse descarregar, pudesse tirar tudo que ele precisava para deixar o homem, o sacrifício verdadeiro, ir à cruz por mim e por você. Aleluias por isso. Ele sim se entregou pela sua eleita noiva, entregou por você e por mim. Vale a pena servir a esse Deus.
E Deus, o Criador de Espírito, tornou-se nosso parente quando se tornou homem, para que pudesse tomar nosso pecado sobre si. E estava profetizado há quase 800 anos pelo profeta Isaías que ele faria isto. Mas aqueles que estavam ali, e até hoje há pessoas que não discernem que ali estava o Deus encarnado, a figura de Jesus Cristo para nos dar a salvação. Glória a Deus por isto. Ele foi ali para pagar o preço e nos redimir para Deus. Aí está o Redentor. Cristo nos redimiu agora. Bom, Pedro, traz uma água, por favor. Cristo nos redimiu agora. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Cristo redimiu a sua vida. Cristo está te dando o privilégio de tê-lo na sua alma, na sua vida. E para você ter Deus sem ter pecado, porque Deus não habita, não coabita com o pecado. E para isso você precisa tê-lo em sua vida, na sua alma, para ele recepcionar Ele mesmo, a Ele próprio. Amém? Aí o profeta diz assim: ó, estamos agora redimidos. Amém? Mas ele ainda não requereu sua possessão. Por isso que há muitos enganos, alguns pontos doutrinários a gente respeita, mas uma coisa é redimir e outra coisa é requerer sua possessão. Isso está por vir, é uma profecia que vai ser cumprida ainda. Aleluias. Agora você pode discordar disso, diz o profeta de Deus, mas aguente só um minuto. Veja, nós veremos, ele não a requereu. Se ele tomou o livro da redenção, tudo que Adão tinha e tudo que ele perdeu, Cristo redime de volta. E ele já nos redimiu, mas ele ainda não tomou posse, ele não tem esta propriedade em definitivo. Ele não pode, ele até o tempo designado, e então virá a ressurreição, e então a terra será renovada, e então ele tomará posse, sua propriedade, a qual obteve quando nos redimiu, mas fará isso no tempo designado. Oh, que coisa, diz o profeta. Isso está escrito neste livro, 7 selos, do qual estamos falando agora. Muito bem, o livro da redenção está tudo descrito aqui. Tudo que Cristo fará no fim nos será revelado esta semana. Ele estava abrindo, estas revelações que estavam prometidas, que nem seu devido tempo seria revelado. Portanto, tudo que Deus tinha para revelar, já revelou. Cumpriu nem tudo. Como está aqui, a posse desta noiva eleita para a eternidade ainda não aconteceu, mas ele já redimiu-a com o sangue na cruz do Calvário. Então podemos ver o que este plano de redenção é, quando e como será feito. Está tudo oculto neste livro de mistérios aqui. Está selado, preparado com 7 selos, e assim o Cordeiro é o único que pode rompê-los. Aleluia. Agora, se quiser olhar nas Escrituras, você pode ir em Jeremias e encontrar lá. Quando ele está indo para o cativeiro da terra, você sabe, comprou o seu tio, seu filho. De seu tio tinha uma propriedade, e ele fez isso. Selagem. E se tomássemos tudo isso, temos isso também nas 7 eras da igreja, aqueles selos assim por diante lá. Veja, um selo no Antigo Testamento era como um rolo, assim. Mombrano agora usa folhas de papel para ilustrar.
e enrolamento, selagem, abertura de um rolo de pergaminhos. Você pega aquele quadro daquele homem que Natanael, encontrou, e ele estava lendo, e aí você não tinha, a história conta isso, a Bíblia Sagrada, o livro, como etapas ou cortes, tipificando o capítulo, etc. E na onde que ele estava lendo, foi ali que ele perguntou: entendes o que lês? Não tem quem me explique. E aí Natanael explicou para ele, e logo ele compreendeu. Por isso que nós temos um que veio revelar todas as coisas, para que nós pudéssemos compreender este livro sagrado de Deus para esse tempo do fim. Amém? Está feliz você por isso? Amém. Aleluia. E aqui estava um mistério, e este mistério estava oculto, muito bem, estava selado em volta e colocado aqui, o direito a tal e tal. Então o próximo mistério estava enrolado em volta do que estava. Esta herança era afixada aqui fora deste lado, o direito a tal e tal, e continuava, veja, porque as pessoas não tinham livros como este. Então era um rolo, todos sabiam disso, diz o profeta, chamado rolo de pergaminhos. Bem, um rolo de pergaminhos selado, podia-se romper aqui. Qual era o mistério dele? E rompê-lo, e podia-se ver qual era esse direito, e então romper o outro, e podia-se ver qual era esse direito. E a coisa inteira aqui são 7 selos. Tem os mistérios de Deus desde a fundação do mundo, todos selados. Aí revelados por 7 diferentes selos, que querendo Deus que Ele nos permita puxar estes selos e dar uma olhada no livro e descobrir de que se trata tudo isso. Está vendo? Espero que tenhamos grande proveito. Ali o mistério da redenção está selado. Este livro não poderia ser aberto até a mensagem do último anjo. Aleluia, amém? Este último anjo, que foi um tempo, profecia, que foi um tempo que anunciando que chegaria, hoje é realidade. Chegou, está cumprindo o seu ministério, revelou esses mistérios de Deus para cada um de nós, e por isso somos felizes, alegres, por saber que esse anjo forte, o anjo forte é Cristo, o anjo forte veio ao 7º anjo da era, que aqui podemos cabalmente dizer, William Branham veio cumprir o ministério do 7º anjo. E o anjo forte Cristo nele trouxe a revelação que você e eu precisaríamos, para não estarmos no escuro, sem saber aonde ir. Deus abriu esse caminho para você. Então o anjo forte foi o que bradou e trouxe essa voz de Deus. A voz de Deus é a revelação da hora, do tempo final. E por isso nós somos felizes com isso. Somos? Eu creio que nós poderíamos ficar por aqui. Nós vamos tomar, talvez, não vamos assim dizer que vamos continuar, mas você está gostando? Está achando bom? Cansa um pouco a leitura, né? Mas vamos cantar um hino para nós aquecer o nosso corpo, porque a nossa alma está aquecida por saber que Deus não nos deixou sem uma saída. Deus te deu uma saída, e você precisa acatá-la, servir a esse Deus maravilhoso, esse Deus que é tudo para nós. Glória a Deus. 441, Ré maior. Você não tem nada, compartilha com seu irmão aí. Graça maravilhosa. Graça maravilhosa.
Louvado seja Deus. Amém. Deus aceite a sua gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém? Fechando nossos olhos. Amado Deus, poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que falou no nosso coração esta noite. Pedimos, Senhor, que dê uma semana abençoada para os teus filhos. Guarda seu trabalho, Senhor, que possa prosperar na tua presença. Ó Deus, pedimos por criados em Pai ao nosso lado, toma a direção do nosso seio, Senhor. Livra-se todos nós de todos os que têm necessidade, Pai. Pedimos, Senhor, que nos abençoe e guarde no nome de Senhor Jesus. Amém.